Olá, bem-vindo, bem-vinda ao vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela sensação que dá de vez em quando de que a gente pode ser uma pessoa ruim. A gente vai falar sobre como é quando a gente se sente assim, como que a gente pode lidar com isso, será que é isso mesmo? Então, tem um termo que a gente chama de humanidade compartilhada, que se refere ao fato de que todos os seres humanos compartilham de alguns elementos, como pensamentos, emoções, comportamentos, né, que são semelhantes. E um desses elementos é essa sensação de que a gente pode ser uma pessoa ruim de vez em quando. Um pouco se deve à nossa cultura que prega que a gente precisa ser pessoas muito bondosas, generosas, sempre ajudar os outros. E a gente se sente muito mal quando a gente não ajuda alguém, ou quando a gente sente raiva, ou quando a gente é grosso de alguma forma. E pra gente pensar sobre isso um pouquinho, eu vou te contar rapidinho a metáfora dos lobos. Tinha um velho índio conversando com seu neto, e o velho índio falou para ele que dentro de todas as pessoas existem dois lobos brigando, batalhando. E um desses lobos, ele representa o amor, a generosidade, o afeto, o carinho, a compaixão, as amizades, a ternura. E o outro lobo, ele representa o ódio, o rancor, inveja, ciúmes, raiva, fazer mal para alguém, agressividade. E o neto pergunta: tá, avô, mas qual desses dois lobos que ganha a batalha? E aí o vô sorri e fala: é aquele que tu for alimentar mais. Ou seja, todo mundo tem esses aspectos sombrios dentro de si, né? E fazer coisas ruins não significa que tu é uma pessoa ruim. Significa que tu é uma pessoa humana, né? Todos erram. Não ser tão bom quanto outra pessoa, tão bondoso quanto outras pessoas são, também não quer dizer que tu seja ruim. E ser grosso com alguém em algum momento de raiva também não quer dizer que tu seja uma pessoa ruim. Quem nunca, né, agiu assim? Mas de qualquer forma, existe uma grande diferença entre sentir raiva e ter vontade de fazer mal para alguém e de fato fazer essas coisas. Quando a gente não aceita essa parte que a gente tem dentro da gente que é mais cruel, a gente sempre tá mal com a gente mesma, a gente se sente culpado, enojado, como se tivesse algo de errado com a gente, como se a gente fosse inadequado, ruim, né? E é preciso aceitar essa parte de nós que tem esses ímpetos ruins, compreender ela, acolher ela e respeitar ela. Geralmente a gente tem ímpetos ruins como uma defesa, quando a gente se sente injustiçado de alguma forma e a raiva tenta nos proteger, mas às vezes ela passa do ponto, querendo vingança. Então a questão não é ter esse ódio todo, que a gente certamente em algum momento vai sentir. Isso não torna as pessoas ruins, nos torna humanos. A questão é o que a gente faz com esse ódio todo. Se a gente bota em prática o que o ódio está querendo, a vingança, a agressividade, a crueldade, né? Que não são legais. Mas a gente pode escolher lidar com esse ódio de uma forma mais saudável. Identificar quando a gente está com raiva é o primeiro passo, porque a gente pode estar mais consciente dos nossos atos, a gente pode respirar bem fundo antes de agir, lembrar de agir conforme os nossos valores, respeitando os outros como a gente quer ser respeitado também. Mas isso não quer dizer que de vez em quando a gente não vai cometer alguns deslizes ao longo da vida, fazendo coisas ruins. E que nesses momentos a gente vai sentir culpa, vergonha, arrependimento, né? E que a gente possa botar a mão no peito e dizer pra gente mesmo: ainda assim eu tenho valor e ainda assim eu mereço respeito. E aí se comprometer a ser melhor da próxima vez. Não pelo medo de se sentir ruim, mas pelo amor que a gente deseja nutrir na nossa vida. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima!